E ter a sua liberdade limitada, oportunidades, os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Centro Universitário ENIAC, há 40 anos formando alunos com uma estrutura ampla, principalmente na área de tecnologia e saúde, com muitos cursos presenciais, híbridos e EAD. Então não tem desculpa para você buscar aquela formação que você precisa e diz não ter tempo. São 44 cursos de graduação, 11 cursos tecnólogos e 60 cursos de pós-graduação, tanto na área de saúde e esportes, informática e TI, Direito, Gestão e Negócios, Engenharia e Arquitetura, Engenharia e Indústria e Educação e Licenciatura. E olha que legal, tem vestibular todos os meses, você pode usar a nota do Enem e tem uma condição especial, tem o Seguro Enem. Mesmo antes de sair a nota do Enem, você assegura e ganha 50% de desconto nas mensalidades. Se você se interessou, é só ligar, se informar que eles vão explicar direitinho para você. Se interessou, entre nas redes sociais, venha conhecer, mande um WhatsApp. Olha só, o Centro Universitário ENIAC está entre as melhores colocações do MEC. Venha fazer a diferença, faça ENIAC. Se você tem uma empresa, você precisa da Zuc e eu vou te explicar. A Zuc oferece ao RH da sua empresa assessoria completa em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho, todos os tipos de exames ocupacionais, mão de obra técnica especializada, além de cursos e palestras. A Zuc também é pioneira e especialista no e-social, para que o seu negócio sempre esteja em conformidade com as obrigações legais. Com o uso de tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias, além do sistema SOC. Sua empresa tem acesso em tempo real a estatísticas e análises sobre a saúde dos colaboradores. E você que tem uma empresa sabe como é importante estar em dia com as informações que você presta para o governo, não é mesmo? A Zuc tem mais de 600 empresas atendidas, clínicas cadastradas e ambulatório próprio próximo à Avenida Paulista, ao lado do metrô Paraíso. Ligue e conheça mais sobre a Zuc Saúde Ocupacional. São mais de 25 anos de experiência. É a assessoria que você precisa para a saúde da sua empresa. TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta com o Cláudio Luve, o seu programa executivo. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras, às 15 horas, pelo canal do YouTube, Pod na Rede e, durante a semana, no canal 527 da Claro, Alto Tietê. É o programa Gestão em Pauta passando na sua TV. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, aos apoiadores da BRH Brasil e APG Portugal e os nossos patrocinadores, a Zuc Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC e a Remunerar Consultoria. Hoje, o nosso bate-papo é sobre o papel da gestão de pessoas em instituições educacionais. Olha que tema bacana, pessoal. Estamos aqui com a mestre, professora Rose de França, o Dr. Garabé Kencha, depois ele me corrige se eu falei certo o nome, o Dr. Roberto Canaani. Sejam bem-vindos aqui ao programa Gestão em Pauta. Ok, é um prazer estar aqui. Cláudio, quero agradecer o convite e ao programa Gestão em Pauta. Roberto Canaani, psicólogo, mestre e doutor em ciências pela Universidade de São Paulo e coordenador de projetos do Centro Paula Souza. Maravilha, você também tem a consultoria também, que é a Roca, né? É recursos humanos, onde a gente promove cursos, treinamentos de qualificação nos diversos segmentos aí. Já tem uma bela história também aí, né? Quantos anos tem de Roca? 35 anos. Só 35 anos, logo ali, né?
Seja bem-vindo, viu, Ok, Canaã? muito obrigado. E hoje nós temos uma surpresa legal. Nós vamos estar falando desse livro aqui. É verdade, é verdade. Olha aqui. Que é o livro Educação Profissional Tecnológica. Tecnológica. Questão em instituições de Que nível bacana, superior. que bacana. Daqui a pouco vocês vão falar mais sobre o livro aí. Com certeza. Tá certo? Ok. Olá a todos, cumprimentar os colegas da mesa aqui, cumprimentar toda a audiência da rede Alto Tietê. Para mim também é uma honra estar com vocês, Garabê Kenchian. Eu sou físico, né, mestre e doutor em física, também licenciado em mecânica e atuei na gestão pública como diretor-geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo, hoje Instituto Federal de São Paulo, então fui diretor-geral por 2 mandatos, e hoje atuo aí trabalhando com pesquisas voltadas à educação profissional e tecnológica e junto também com o professor Canaã aí no grupo de pesquisa. Poxa, maravilha. Seja bem-vindo, viu? Mais uma vez. Obrigado, Maria. Oi, agradeço também a oportunidade, a Rede Alto Tietê, Cláudio Luve, os meus colegas aqui presentes pela oportunidade. Eu sou a Rose, eu sou mestre em educação profissional, atualmente coordenadora pedagógica na ETEC Franco da Rocha, e tenho uma experiência também, né, na área financeira, na área bancária, e licenciada em administração e também especialista em administração de marketing. Que é um bacana. prazer estar aqui com vocês hoje. Trabalhou em banco quando você falou isso? Trabalhei em banco. Olha só. 15 aninhos da vida. Nos bastidores a gente conversou também, eu também trabalhei em banco também, né? Até que o Canani comentou sobre isso, né? Então eu trabalhei 23 anos, né, em banco. Nossa. E você 15 anos, uma 15 longa anos. história também, né? Uma Poxa, gente, longa olha só. Pessoal, como o Canani já tinha comentado, então daqui a pouco eles estão lançando um livro aí que chama Educação Profissional Tecnológica, pela editora Dialética, não é isso? Exatamente. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre o livro que está fantástico, gente. Aguardem daqui a pouquinho, tá certo? Bom, eu quero, assim, novamente agradecer, assim, é uma honra ter vocês aqui, né? Eu tenho certeza que vocês vão contribuir muito aqui com a nossa audiência, a experiência que vocês têm, parte no corporativo e parte também educacional, né? E isso, com certeza, vocês vão trazer aqui insights para a nossa audiência. E porque quando a gente fala também de gestão de pessoas, a gente estava até brincando aqui antes de iniciar o programa, né? Que aonde tem pessoas, tem gestão de pessoas. E não importa onde, né? Exatamente. Não importa onde, né, Canaã? Com certeza. Eu acho que a gestão de pessoas é a mola propulsora, né? Os colegas vão ouvir, de qualquer gestão onde a gente possa atuar. Seja numa instituição educacional, seja num banco, Sim. né? E Hoteleiras, indústrias, não é isso? Isso, exatamente. Então, quer dizer, é um tema que com certeza vai contribuir aqui, né? E aí, dentro disso, a gente fala que uma das competências hoje de um profissional é o engajamento. Exatamente. Certo? Isso se fala muito aí, não só no corporativo, mas nas instituições educacionais. Então, assim, dentro dessa questão de gestão, como engajar colaboradores? E quando eu falo de colaboradores, são os professores, né? O corpo administrativo, a equipe técnica. Então, como engajar esses colaboradores em instituições educacionais? Ok. Nós entendemos que o engajamento é uma predisposição, né, individual e coletiva. Então, nesse sentido, a nossa preocupação, inclusive, né, Garabê, nós fizemos uma pesquisa, lembra? A questão de 1 ano e meio, mais ou menos, tentando verificar junto a escolas públicas e privadas como se dava o engajamento. E um fator assim importante a ser destacado, e os colegas depois vão poder aí explorar com bastante propriedade, é que o engajamento é um movimento intrínseco
ao indivíduo, e a instituição também tem que criar condições para que esse engajamento possa se processar. E, nesse sentido, eu gostaria que a Rose falasse um pouquinho como é que esse engajamento, Rose, se dá no âmbito institucional, por gentileza. Isso. O engajamento ele é uma mola propulsora, né, das organizações, porque se o indivíduo não estiver engajado, comprometido com a instituição, pode até prejudicar aí os resultados da organização. Então, como engajar? Primeiramente, é importante que os colaboradores, de uma maneira geral, eles estejam num ambiente, num clima organizacional favorável, onde a comunicação seja eficaz, onde esses colaboradores tenham a oportunidade de um plano de carreira, que sejam também valorizados no seu ambiente de trabalho. E aí, falando um pouquinho da questão da comunicação, é importante que eles estejam informados sobre a missão, visão, valores, e para que eles se comprometam com os resultados. Verdade, né? Então, assim, é importante, independente da instituição que nós estamos falando, são fatores essenciais para que esse comprometimento, esse envolvimento aconteça. Em particular, como você disse, né? Sim. O processo de planejamento estratégico que gera a missão, os valores, a visão, as ações estratégicas, quanto mais participativo esse processo for, isso vai facilitar o engajamento, né? Porque o colaborador vai se sentir participante de um processo e não apenas uma peça aí numa engrenagem enorme, né? Então, ele é participante, ele ajudou a construir. Nas instituições de ensino, esse processo é mais relevante, porque professor e educador, em geral, ele quer entender por que ele está fazendo isso. Ele tem que ser convencido de que uma determinada ação é boa. Então, aquele processo vai melhorar a vida do aluno, vai transformar a vida daquele conjunto de alunos, e ele tem que ter essa consciência, ele tem que acreditar naquilo. Sim. Então, um processo autoritário, digamos assim, né, com o comando vem de cima para baixo, é difícil engajar o docente, mas se é um processo onde ele participou, vai ser mais fácil, né? E hoje fala-se muito da questão da gestão participativa, né? Verdade. Algo extremamente importante. Então, a instituição de ensino, no geral, elas precisam trazer mais para perto esses colaboradores, professores, a área administrativa, né? Para que eles se sintam participantes de processos de decisão também importantes. Sim. Porque quando a gente entende a necessidade da organização, porque na rede privada a gente trabalha, né? Já tive a oportunidade de dar aula em faculdades, nós tínhamos um número, precisávamos alcançar alguns resultados de formação de aluno, retenção. Então, se todos estão comprometidos e colaboram para a criação dessas estratégias, nós conseguimos melhores resultados. Então, daí a questão da importância da gestão participativa também. E eu entendo, Rose, que essa gestão participativa ela tem que ser de forma circular. Né? A gente fala muito de organograma, né, Garabê? E hoje o redondograma passa a ser uma questão estratégica, ou seja, você tem hierarquicamente pessoas que ocupam posições de direção, mas os outros níveis hierárquicos eles têm que se comprometer. Entretanto, né, dentro do ambiente universitário, nós temos assim um tripé, né, e que precisa ser entendido. De um lado, o ensino, de outro lado, a pesquisa e, de outro lado, a prestação de serviços à comunidade. Então, é um complexo que precisa ser gerenciado de maneira participativa. E, obviamente, existem desafios a serem perseguidos na medida em que, muitas vezes, o nível de engajamento ele não se dá de maneira tão natural, porque há conflitos de interesse. Com isso eu quero dizer que o conflito também ele é salutar.
O desafio está em como gerir esses conflitos, o que a gente, obviamente, nos debruçamos nesse processo todo, a equipe responsável pela elaboração do livro, que foi um trabalho coletivo. A gente construiu durante 2, 3 anos e a gente conseguiu realmente apresentar algumas alternativas que possam mediar esse processo, inclusive focando na gestão de pessoas e levando isso para o âmbito corporativo. Sim. Não é isso? É muito interessante o que vocês comentaram aí, que realmente, primeiro que assim, para você ter engajamento, eu acho que as metas têm que estar claras também. Né? Como você foi privada, ou seja, tem metas. Tem metas. A alcançar. Clara e divulgada, Isso. publicizada. Exatamente. Então, primeiro tem que estar claro aí as metas. E eu acrescento, que vocês me permitam, da questão também da autorresponsabilidade do engajamento. Então, assim, é importante que a empresa, a instituição educacional, ou qualquer que seja, tenha as metas claras, a transparência, né? Com certeza. Mas eu também acredito que as pessoas também têm que ter essa autorresponsabilidade do engajamento. Eu até brinco, eu tenho até uma dinâmica quando eu vou dar alguma aula, para falar sobre engajamento, né? Pessoal, levante a mão ao máximo. Aí os meus alunos levantam a mão ao máximo. Aí eu falo assim, mais um pouquinho. É onde que eu falo, esse mais um pouquinho que é o engajamento. Então, ou seja, as pessoas estão agindo ali, eu pedi para levantar ao máximo, certo? Mas todo mundo levantou igual. E aí quando eu falei mais um pouquinho, esse é o diferencial. Então eu acredito também, vocês podem me corrigir por favor, fique à vontade, se também existe um pouco também da autorresponsabilidade, de querer também estar ali, vestir a camisa. Eu acho que também tem a ver um pouco com propósito também, quando eu falo de educação, muito aí é o propósito, né? Valores que permeiam. Importantíssimo. A missão, a visão, os valores são fundamentais, né? Porque toda a ação da instituição de ensino tem que estar direcionada na direção da visão, dos valores, né? E, mais uma vez, se você não convence o corpo docente e os administrativos, né, que aquela ação é em benefício dos alunos, né, e também da própria instituição... Exatamente. Exato. E principalmente em instituições públicas, essa característica fica mais ressaltada, porque em instituição pública você não tem um instrumento assim de gestão forte, né, de convencimento. Então, o convencimento tem que vir a partir desse processo de envolvimento. Né? E, Garabê, quando você fala, então, gestão pública, né? Vamos você trazer, então, para o lado do ensino superior, né? Porque tem o privado e o público, né? Então, eu queria que você trazesse muito a sua experiência, então, em relação a quais aspectos de gestão de pessoas tem nesse âmbito do público. Então, no público, o que acontece é que, e de fato isso é verdade, todos os servidores, funcionários da escola são donos da escola. São donos porque são brasileiros né? Então, para que você tenha um novo projeto, você tem que ter uma boa justificativa desse projeto. Então, vamos abrir um curso de análise e desenvolvimento de sistema. Então, você tem que ter uma boa justificativa para esse projeto. Existe demanda para esse curso? Né? Você tem que ter uma boa justificativa. Essa justificativa não é financeira, a justificativa é social, porque a instituição está sendo financiada pelo Estado. Sim. Então a questão não é financeira. Tendo uma vez uma boa justificativa, tem que ter um bom projeto, que seja execuível. E você tem que envolver toda a comunidade em torno daquele projeto. Né? Tem que envolver os professores, ele tem que participar da construção do projeto. Porque se ele não participa da construção do projeto, aquele projeto não é dele, e ele não se engaja. Não compra a ideia. Não compra a ideia. Perfeito. Né? Já vamos falar a diferença de uma instituição privada, então, a equipe gestora prepara o projeto e o professor vai ter que dar aquela aula e acabou. Né? Senão ele não está mais naquela instituição. Né? Mas na pública não, ele tem que ser convencido que aquele projeto é bom. Né? Eu acho até que essas metodologias de engajamento, elas são úteis, inclusive, para as empresas privadas, para as instituições privadas,
porque você consegue melhores resultados se você tem melhor performance. Melhor performance. Você atinge aquilo que você disse, aquele um pouquinho a mais a partir do engajamento, né? Mas eu acho que essa que é a diferença, né? O planejamento participativo na instituição pública passa a ter mais relevância, né? Então, voltei só a reforçar aqui um pouco, falando então de gestão de pessoas. Permitir essa participação das pessoas, seria isso, Canani? Exatamente. Seria isso, professora? Eu diria, e depois eu passo para a Rosita, que um primeiro passo é você ter também uma estratégia de ação. E essa estratégia de ação, ela vem definida através de algum diagnóstico que tem que se processar. O que seria diagnóstico? Entender como as pessoas se relacionam. O segundo aspecto, quais são os valores e crenças. E no caso específico da educação, a gente sabe que nós vivemos aí alguns problemas crassos, né, no que tange a questão da alfabetização. E isso se processa não só em nível do ensino fundamental, mas também no ensino médio e superior. Então, de repente, o Brasil é um celeiro, só que ele precisa, evidentemente, através das organizações, sejam elas públicas ou privadas, estabelecer um norte a ser definido. E eu entendo que a gestão é o ponto fundamental, porque a partir desse diagnóstico você estabelece planos de ação, a partir de planos de ação você estabelece programas e cronogramas e que vão se reverter através de toda uma estratégia de comprometimento, não é isso, Rose? Sim, com certeza, né? E uma das ferramentas mais importantes nesse processo é a comunicação. É como a empresa vai se comunicar com esses colaboradores, seja professores, seja área administrativa, seja a própria equipe de gestão. Então, para que todo esse planejamento estratégico, esses objetivos, essas metas cheguem com clareza, precisa de uma comunicação eficaz. E é por meio da comunicação que a gente consegue envolver as pessoas, porque quando ela é eficiente, não de uma maneira somente formal, né, mas uma comunicação também informal, que envolve todo aquele ambiente, todas as pessoas têm clareza dos seus objetivos, das suas metas, até mesmo no sentido dos sentimentos, né, que envolvem aquela instituição, aqueles colaboradores. Acredito que seja esse um caminho importantíssimo para conseguir envolver essas pessoas. E na instituição pública, né, Garabê, eu trabalho numa instituição pública, né, todos nós, então nós sentimos isso na pele, porque nós costumamos dizer que o nosso maior tendão de Aquiles, né, é que nós temos a comunicação. O grande problema que é gerado muitas vezes na instituição, em termos até de clima organizacional, é por conta de uma comunicação que chegou de uma maneira errada. Distorcida. E isso gera um conflito, gera um desconforto. E, por incrível que pareça, isso desengaja. Sim, né? É verdade. E aí, se você me permite, Rose Carabê, eu gostaria de falar um pouquinho de uma ferramenta que já existe no mercado, o endomarketing, né? Ações de endomarketing que podem ser programas de capacitação, workshops, encontros, e utilizando uma estratégia que não é tão nova assim, mas vem sendo disseminada, que é o sistema de aula, né, invertida, né, esses jogos e participações. Né? Inclusive, eu tenho um outro livro que fala sobre o Manual de Treinamento e Desenvolvimento do Potencial Humano, onde a gente leva justamente essa perspectiva. De um lado, a estratégia, mas, ao mesmo tempo, também instrumentalizando docentes, inclusive funcionários operacionais. Eu tive a oportunidade, porque eu sou do Centro Paula Souza,
e trabalho na FATEC São Paulo. Durante um bom tempo eu treinava pessoal de limpeza, pessoal que cuidava do elevador. Na época a gente tinha assessorista, hoje não tem mais. E eles gostavam do treinamento. Sim. Professor Canaani, quando é que vai ter mais treinamento? Por quê? Porque eles se sentiam valorizados. Verdade. Reconhecimento, reforçando a fala do Garabino. Não sei se Participantes. você gostaria de trazer um exemplo do INFE. Eu acho que é essa necessidade da participação. Existe um instrumento nas instituições de ensino superior que é o Plano de Desenvolvimento Institucional. Então, PDI. Toda instituição de ensino superior tem que ter um plano de desenvolvimento institucional, que pode parecer um documento estranho, mas não é. É nada mais do que o planejamento estratégico de uma instituição de ensino. Né? Tudo que tem no planejamento tem no PDI. Eles conversam entre si, Eles né, conversam galera? entre si. Você pode ter um plano de desenvolvimento institucional feito pela alta gestão, né? Só que aí ela não conversa com o resto da instituição. Você pode ter um plano de desenvolvimento institucional produzido, coordenado, claro que coordenado, supervisionado, né, dirigido pela alta gestão, Sim. mas com a participação de toda a instituição. E aí isso facilita essa comunicação. Né? E o treinamento depois pode ser nos itens que estão lá no plano de desenvolvimento institucional. Né? Focado, direcionado para os objetivos. Isso dá uma coerência Perfeito. em todo o desenvolvimento institucional. Né? Isso mesmo. Uau, assim, o bate-papo tá incrível aqui. E assim, vocês são os percussores aqui, porque eu primeiro vez que eu trago um tema voltado para a educação, assim, né? Então, com certeza vocês vão fazer a diferença, viu? Que esse material aí alcance mais e mais pessoas, né? O papo, então, preciso passar aqui um recadinho, tá bom? Tá ok. Pessoal, deixa eu anunciar nossos patrocinadores. A Zuc Saúde Ocupacional, assessoria completa especializada em SST, Segurança e Saúde do Trabalho, que aliás é referência e conta com atendimento nacional. Site zuc.com.vc. O Centro Universitário ENIAC, que é tradição e referência em Guarulhos. Site eniac.edu.br. E a Remunerar Consultoria, especializada em remuneração estratégica, também com atendimento nacional. Site remunerar.com.br. Pessoal, hoje aqui o programa vai estar passando aqui os QR Code. Entra aí para poder conhecer os patrocinadores que têm apoiado o programa. E olha só, o pessoal está participando aqui, ó. Magna Solange. Boa tarde a todos. O Farid Canaani Marmo. Boa tarde a todos. O Walter Fernandes Tavares, boa tarde. Eu não sei se é Samela ou Samela, me perdoa. Samela. A Samela Martins, boa tarde. O Antônio Carlos Marmo, boa tarde a todos. A Terezinha Covas. Os funcionários das áreas de apoio das empresas sentem que estão fazendo parte dos processos quando são capacitados. É o que você... Se sente pertencentes, né? Não é isso? Poxa, gratidão, Terezinha. E aqui a Ângela Tereza Freneda. Boa tarde, professor. Aqui está um emoji aqui na frente que eu não estou conseguindo ver. Acho que é professor Rose, eu acho, hein? Qual deve ser o papel estratégico da gestão de pessoas para uma educação de qualidade? Olha que pergunta bacana. Mas olha só, vou pedir aqui um breve intervalo e de volta com essa pergunta aqui, tá bom? Fique aí com a gente, é rapidinho. Ter a sua liberdade limitada, oportunidades, os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Centro Universitário ENIAC, há 40 anos formando alunos com uma estrutura ampla, principalmente na área de tecnologia e saúde, com muitos cursos presenciais, híbridos e EAD. Então não tem desculpa para você buscar aquela formação que você precisa e diz não ter tempo. São 44 cursos de graduação, 11 cursos tecnólogos e 60 cursos de pós-graduação, tanto na área de saúde e esportes, informática e TI,
Direito, Gestão e Negócios, Engenharia e Arquitetura, Engenharia e Indústria e Educação e Licenciatura. E olha que legal, tem vestibular todos os meses, você pode usar a nota do Enem e tem uma condição especial, tem o Seguro Enem. Mesmo antes de sair a nota do Enem, você assegura e ganha 50% de desconto nas mensalidades. Se você se interessou, é só ligar, se informar que eles vão explicar direitinho para você. Se interessou, entre nas redes sociais, venha conhecer, mande um WhatsApp. Olha só, o Centro Universitário ENIAC está entre as melhores colocações do MEC. Venha fazer a diferença, faça ENIAC. Se você tem uma empresa, você precisa da Zuc e eu vou te explicar. A Zuc oferece ao RH da sua empresa assessoria completa em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho, todos os tipos de exames ocupacionais, mão de obra técnica especializada, além de cursos e palestras. A Zuc também é pioneira e especialista no e-social, para que o seu negócio sempre esteja em conformidade com as obrigações legais. Com o uso de tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias, além do sistema SOC. Sua empresa tem acesso em tempo real a estatísticas e análises sobre a saúde dos colaboradores. E você que tem uma empresa sabe como é importante estar em dia com as informações que você presta para o governo, não é mesmo? A Zuc tem mais de 600 empresas atendidas, clínicas cadastradas e ambulatório próprio próximo à Avenida Paulista, ao lado do metrô Paraíso. Ligue e conheça mais sobre a Zuc Saúde Ocupacional. São mais de 25 anos de experiência. É a assessoria que você precisa para a saúde da sua empresa. TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos de volta! Hoje o nosso bate-papo é sobre o papel da gestão de pessoas em instituições educacionais. Estamos aqui com a mestre professora Rose de França, coordenadora pedagógica da ITEC, Franco da Rocha, é isso, professora Rose? Isso. O professor doutor Garebe Kenchian, é isso? Garebe Kenchian. Professor titular do Instituto Federal de São Paulo e o professor doutor Roberto Canaani, coordenador de projeto do Centro Paula Souza, que aliás aqui é um grande amigo, já é a terceira está vindo aqui no programa, está vendo um sócio aqui, o doutor Canaani, né? Opa! Um grande amigo aqui, que está me apresentando esses grandes amigos aqui também, que é uma honra estar com vocês aqui, tá certo? Bom, o pessoal está mandando aqui perguntinhas aqui, mas eu gostaria de falar do livro primeiro, né? Só pegar aqui o livro. Pessoal, o doutor Roberto Canaani vai falar do livro Educação Profissional Tecnológica. Canaani, é com você. Ok. Então eu diria Está aparecendo a imagem aí? Ótimo. Eu diria que esse livro, ele é uma criação coletiva. Eu digo coletiva porque o professor Garabê, a Lucileira, que não está aqui presente, a Rose, a Cirlei, a Adriane Rezende, o Sérgio Pamboquian e o Rodolfo são atores que contribuíram significativamente para a construção dessa obra. O livro ele contempla 6 capítulos. O primeiro capítulo ele traz um âmbito geral do ensino técnico, tecnológico, profissional. O capítulo 2, ele traz, em termos de estatística, e o professor Garabê depois vai aprofundar, trazendo assim, números e dados importantes, fazendo uma correlação entre o ensino presencial e o ensino à distância. O terceiro capítulo, que
trouxe assim, uma contribuição muito abrangente, desenvolvido pela Lucileila, pela Cirlei, por mim, sobre a questão do planejamento estratégico, onde a gente fala do PDI e do plano, o plano de desenvolvimento institucional e o planejamento estratégico. O capítulo 4, que teve aí como maestria o professor Sérgio Pamboquian, que trouxe à tona a questão da aplicação da gestão tecnológica em gestões de ensino superior. E tanto a Lucileira como eu pudemos estar acompanhando esse trabalho e trazendo contribuições. O capítulo 5 fala sobre engajamento, comunicação e liderança, onde a Adriane Rezende, a Rose França e o Canaane puderam trazer aí contribuições significativas. E o capítulo 6, onde a gente faz um arremate final e coloca quais os desafios, quais as oportunidades do ensino profissional, técnico e tecnológico, onde o Canaane, junto com a Rose, com a Lucileira, com a Cirlei, pudemos trazer exemplos, os clusters que são formados no processo de educação profissional entre indústria e instituição de ensino. Falamos sobre a gestão da qualidade, falamos sobre os egressos também, não é isso, Rose? Onde a gente traz aí uma contribuição significativa. E cada capítulo é acompanhado por um estudo de caso atual que vem ao encontro da expectativa. O livro será lançado no dia 18 de setembro na Livraria Martins Fontes, Avenida Paulista, 509. Você está convidado, vocês estão convidados a participar. E aí, Garabé, fala um pouquinho aí dessa questão. Está até aparecendo a imagem aí, cara, do concretório de lançamento, né, que vai ser dia 18 de setembro, tá certo? Exatamente. Isso, então tá certo. Professor Garabé? Então, o livro ele tem vários aspectos práticos e importantes sobre a educação profissional tecnológica, focado nos cursos superiores de tecnologia. Então, se é para uma instituição que vai ofertar curso superior de tecnologia, está aqui uma boa, excelente referência, né? O capítulo que trata das estatísticas mostra como que está a evolução dos cursos superiores de tecnologia no Brasil, né? E a gente pode observar que está tendo um crescimento muito grande da modalidade à distância, né? Hoje já estamos aí 80% da oferta de curso superior de tecnologia na modalidade à distância, e a gente analisa um pouco os porquês desse fato. É bom, é ruim? A modalidade da distância está aí, veio para ficar, né? Cabe a nós saber como tratar, como lidar com isso, mas o mais importante, conhecer os dados, conhecer a informação, né? Ter consciência dessa informação é extremamente importante e relevante, né? E eu acho que ao longo do livro tem outras dicas, né, de como fazer essa administração das instituições de ensino superior. Né, Rose? Algumas dicas ali, inclusive ligadas à Rose, ao engajamento, comunicação, liderança. Isso, e principalmente, né, a questão da liderança, que nós estamos falando de gestão, mas a capacidade de liderança desses gestores na área educacional também, e nós observamos na nossa rotina e na nossa experiência que nem sempre um gestor da área da educação, eu vou falar mais do nível técnico, né, do que tecnológico, que é mais a minha experiência, dificilmente tem um treinamento, algo mais focado. Geralmente são professores que são colocados na área da gestão e muitas vezes eles precisam aprender a trabalhar com pessoas, aprender a questão da comunicação e a ser líderes. Sim. Porque não é necessariamente o professor ele é líder, né? Então tem toda essa questão. E nesse capítulo nós falamos bastante da importância da liderança para o engajamento e para o processo da comunicação nas instituições de ensino superior.
Maravilha, Tá hein? bom? Top demais, né? Valeu. Então, dia 18, lançamento? 18 de setembro, Avenida Paulista, 509. A partir das 18 horas estaremos todos nós lá, Rose, Garabê, Canaane, Lucileila, Cirlei, Adriane, Rodolfo, Sérgio, recebendo os amigos, compartilhando as nossas experiências, e vai ser um momento assim importante, num Com tema certeza. que merece aí uma tratativa devido às tendências contemporâneas, né? Com certeza. Inclusive, no capítulo que fala sobre tecnologia aplicada, que foi desenvolvido pelo professor Sérgio, ele faz justamente ele abre um espaço para discutir da aplicação da inteligência artificial na gestão de Isso é importante. instituições de ensino superior. Importante demais, viu? Bom, o pessoal está comentando aqui ainda, né? Tem aquela pergunta que a gente vai já entrar nela, né, Sim. professora Rose? Mas a Carol, maravilha, poxa, gratidão, aqui está dizendo aqui parabéns, ótimo conteúdo. O Marmo X Design, que é o do Marcelo, né, tá aqui. Oi, pessoal, estou aqui com vocês. Mas vamos para aquela pergunta lá, né? Mas antes disso, a Terezinha Covas é prima do Mário Covas. Que Exatamente. Terezinha Covas, seja, gratidão por ter participado aí, né? E a pergunta aqui, da Ângela Tereza Freneda da Silva. Boa tarde, professora Rose. Qual deve ser o papel estratégico da gestão de pessoas para uma educação de qualidade? Uma educação de qualidade, né? Isso vai passar pela questão de como o professor se sente na instituição, né? Do quanto ele está engajado com o processo de ensino-aprendizagem. Então, assim, quando a organização tem um clima organizacional favorável, a gestão ela é próxima aos professores. Sim, ela dialoga com esse professor, Diálogo, né? coloca esse professor para participar de todo o processo, informa adequadamente, né, as necessidades desse professor, e tem uma área pedagógica presente, porque é muito importante ter uma área pedagógica presente na vida desse professor para apoiá-lo. A gente consegue fazer com que isso chegue até a sala de aula, através das suas atitudes, né? Professor insatisfeito, infelizmente, ele acaba, de uma certa maneira, trazendo isso para o seu processo pedagógico junto aos alunos. Então, essa qualidade, ela vem de lá de cima, ela vem da gestão, ela vem da forma como esse professor ele é recebido e acolhido na organização. Eu tenho um aspecto, se você me permite, Rose, falar um pouquinho do IDEB, né, e dos sistemas de avaliação. Evidentemente, o IDEB ele surgiu nos anos 2000, não é isso, professor Garabê? Né? Mais precisamente em 2004 e 2005, e até então não existiam mecanismos reguladores para poder aquilatar. Evidentemente, existem críticas, né, quanto aos instrumentos adotados, mas eu diria que... Veio os sinais, um pouco depois... Com certeza, né? professor, com certeza. E um aspecto importante também é o ranking, né? Ainda nós aqui no Brasil precisamos avançar no ranking das universidades. O que é esse ranking? Há, digamos assim, uma expectativa de verificar em que grau e em que nível essa instituição está formando profissionais capacitados, na medida em que ela dispõe de uma infraestrutura tecnológica, ela dispõe do processo formativo, ela dispõe, né, Ângela, que foi quem fez a pergunta, de todo um programa de capacitação. A Ângela, ela foi me orientando, né, em 2017, e hoje faz parte do grupo de pesquisa. Um beijão para você, Ângela. Né? E ela é supervisora, ela trabalha em São José do Rio Preto, e ela tem assim uma atuação muito importante junto às instituições técnicas e
levando aí aos diretores, aos docentes, aí uma contribuição ímpar. Tá? É isso aí, né? Então, o que a gente tem respondido aí para a Ângela, né? Para a Ângela aqui. Ângela, um beijo. Deixa eu passar aqui outro recadinho rapidinho, tá certo? Pessoal, quer ter a sua empresa, a sua marca no programa Gestão em Pauta com o Cláudio Luve, que é destaque nacional e com audiência no mundo lusófono? Entre em contato através do WhatsApp 11 940 805 486 ou por e-mail gestãoempauta23@gmail.com e solicite mais informações. O pessoal está participando aqui. Tem uma outra pergunta aqui, ó. É do Walter Fernandes Tavares. Já vou aproveitar para deixar minha pergunta também. Como o papel de gestão de pessoas pode influenciar na motivação dos colaboradores? Então, veja. Inclusive, né, Walter, esse é o seu tema de dissertação, não é isso? Ótimo. Você está provando ser um bom orientando. Tá? A gente tem discutido muito, inclusive hoje nós tivemos uma reunião pela manhã, onde o Walter elaborou um instrumento de pesquisa e ele vai aplicar aí para 3 unidades, justamente tentando resgatar junto ao servidor público. Essa pesquisa vai ser feita no serviço público. Qual é a motivação? O que motiva o servidor? Então, ele elaborou uma série de questões importantes que nós orientamos. E, ao mesmo tempo, discutir essa questão da motivação intrínseca e extrínseca. O que seria intrínseca? A minha motivação, por exemplo, de estar junto com os meus parceiros e ter escrito esse livro. A motivação extrínseca, a gente poder contribuir para o processo formativo de cidadãos aqui no Brasil. Engenheiros, tecnólogos, operacionais, administrativos. Então, eu acho que a motivação é a mola propulsora. Obviamente, uma instituição privada, como o professor Garabê já colocou com bastante propriedade, ela tem todo um plano de desenvolvimento para efetuar o processo formativo. Entretanto, a instituição pública, ela também tem um outro fator importante. Por exemplo, o professor doutor, numa instituição pública, ele tem tempo para pesquisa. Né? Então, eu acho que esse é um fator motivacional. Por outro lado, os funcionários administrativos, evidentemente, e operacionais almejam, né, por um melhor reconhecimento. Então, eu acho que aí é que está o grande desafio. Não sei se o Garabê queria complementar alguma coisa, e a Rose, sintam-se à vontade. Mas é isso mesmo, né? Quer dizer, você tem alguns instrumentos, como, por exemplo, o plano de carreira, que pode, né, ajudar na motivação, né? Sim. Em geral, nas instituições públicas, isso é dado, os planos de carreira. Nas instituições privadas, nem sempre, mas quando tem um plano de carreira bem delimitado, bem detalhado, isso é um incentivo, né, ao professor, ao funcionário como um todo, né? Mas pode ter outros fatores também, como premiações, competições, não competições, mas eventos motivacionais, né? Vamos fazer um evento para mostrar, né, o reconhecimento do seu trabalho, né? Prêmios que reconheçam o trabalho docente também. Campeonatos também, não é, professor? Não digo prêmios financeiros, né, mas prêmios motivacionais, né? O próprio reconhecimento o próprio deles, reconhecimento, né? né? O reconhecimento, Por área, né? Sabe? Não tem aquele funcionário do mês. Não nesse sentido, mas eu acho que poderia ser reconhecido e o reconhecimento feito sempre é bem-vindo, trazer a valorização, a divulgação de um artigo publicado. Sim. E o pessoal está participando aqui, ó. A Flávia Frati. Boa tarde a todos. Que honra assistir aos colegas queridos nesse canal. A Terezinha Covas, eu que agradeço. Parabéns pelo evento. A Flávia aqui novamente. Manda um abraço para todos. A Ângela Tereza Freneda. Muito obrigada, professora Rose.
o clima organizacional impacta muito na qualidade da educação. Ela continua aqui. Muito obrigada, professor Dr. Canaani. Esses objetivos são monitorados por indicadores como o IDEB, como o senhor citou. O Edmir Kozak, é isso, Kozak? Acho que é um grande amigo seu, né? Amigo. Ele colocou aqui, ó, maravilha. A Ângela continua aqui, professor Canaani. Qual é o principal objetivo da gestão de pessoas em instituições educacionais, considerando que a gestão de pessoas é um dos pilares do modelo de gestão? A gente vem bastante aqui já contribuindo aí sobre esse assunto, né? Quer citar alguma coisa? Eu gostaria. Eu acho que um fator importante é justamente a harmonização. Eu acho que as pessoas precisam se sentir felizes no ambiente de trabalho, Ângela. É claro que tem todo o instrumento, tem toda a estratégia, recursos, mas se você se sente engajado nesse processo, você vai trazer uma contribuição significativa, primeiro, para as pessoas que compõem um determinado contexto. Segundo, para o processo de ensino-aprendizagem, que eu acho que ele tem que ser revisto, como o Rose colocou muito bem. Quer dizer, o processo de ensino-aprendizagem, na medida que um professor adentra a sala de aula e ele foi monitorado, orientado, acompanhado, ele vai transmitir esse conhecimento, né? Então, eu acho que, retomando Aristóteles, né, o grande filósofo, ele colocava que o grande desafio do ser humano é a felicidade. Então, se eu me sinto feliz no ambiente onde eu trabalho, onde eu contribuo para a construção de um conhecimento, num país que nem o nosso, que tem uma riqueza natural incomensurável, eu acho que esse passa a ser o grande desafio da gestão de pessoas. E que a gestão de pessoas também seja regida por pessoas que amem pessoas. Sim, exatamente. Senão fica complicado, né? Se eu não tenho esse vínculo afetivo... Eu me lembro da minha orientadora de tese, a doutora Maria Helena. Excelente, ela foi premiada na França, etc. e tal. Ela dizia o seguinte: o bom professor não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que consegue estabelecer vínculos afetivos. Para muitas pessoas isso pode parecer algo só menor, mas o vínculo afetivo é fundamental, não no sentido lato da palavra, mas no sentido estrito de reconhecimento e valorização, não só do professor, mas do funcionário administrativo, do funcionário operacional. Eu acho que a gente vive um momento ímpar e que precisa ser repensado. Eu sou profissional de recursos humanos há 40 anos e eu toco nessa tecla e eu acho que esse é o diferencial estratégico para as instituições de ensino. E já tive a oportunidade de promover vários treinamentos em instituições privadas, na Universidade de São Judas, que hoje ela não pertence mais ao grupo, na Unimonte em Santos, na PUC de São Paulo, quer dizer, então a gente tem aí uma trajetória que nos leva a exercer, digamos assim, com bastante cautela a gestão de pessoas. É isso aí, Ângela, querida. Maravilha, viu? E assim, gente, o papo tá muito bom, se deixar aqui ficar aqui o dia todo, né? Mas uma pena que o programa está indo para os minutos finais, né? Então, assim, quero agradecer quem participou aí, quem viu comentários, perguntas, né? Se eu deixei de fazer alguma pergunta, me perdoa, que a gente tem aqui o tempo do nosso programa, já está terminando, né? Daqui a pouco já vai entrar um próximo programa aqui na TV. Eu quero agradecer vocês demais pela participação de vocês. Deixem, por favor, as considerações finais, redes sociais. Por favor, first. Quero agradecer aqui a oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Eu achei um grande aprendizado. É sempre bom falar de pessoas, né? Sempre bom. E aí uma consideração final é que o afeto afeta, seja qual lugar que você estiver, né? O olho no olho, a conexão é sempre um grande diferencial, né? A partir do momento que cada um se permite, né? E o meu Instagram é @professora Rose França, né?
E estou aí para bate-papos e agradeço novamente a oportunidade de estar com vocês. Nós que agradecemos. Também gostaria de agradecer a oportunidade. Eu vou dizer que eu aprendi muito aqui nesse bate-papo, né? Eu aprendi agora, né, que o papel do recurso humano é deixar as pessoas felizes. É isso, professor? Pelo menos a gente tenta, né? Se consegue, aí é um outro problema. Eu gostaria de agradecer a oportunidade aqui desse bate-papo, divulgar o livro aí, Educação Profissional e Tecnológica, a gestão de instituições de ensino superior. Se você quiser aprender um pouquinho sobre gestão de ensino, de instituições de ensino superior, tem algumas boas dicas aí nesse livro. E um abraço a todos. Obrigada. Enfim, eu quero primeiro agradecer ao professor Cláudio Luve, professor, palestrante, pessoa assim de um prestígio muito grande e uma pessoa assim muito inteligente que tem trazido uma contribuição no segmento da comunicação, não é isso? A rede do Alto Tietê, pelo convite que nos foi feito, aos meus parceiros, professor Garabê, professora Rose, professora Lucileira, professora Cirlei, professora Adriane, professor Sérgio, professor Rodolfo, enfim. E, evidentemente, a mensagem que eu trago é o seguinte: a construção do conhecimento é alguma coisa que implica justamente na capacidade de você, enquanto gestor, enquanto ser humano, dar condições para as pessoas se desenvolverem. E, parafraseando um autor que eu estimo muito, Jean Piaget, que era médico, biólogo e depois se tornou educador, que o papel da educação é formar pessoas diferentes. Sim. Eu acho que a gente está nesse limiar, não é isso, Garabé? Você que tem trazido a preocupação com a IA, com a inteligência artificial, o quanto ela pode, de alguma forma, embasar. Então, fica essa mensagem, né? E meu muito obrigado também ao Marcelo, meu sobrinho, que é meu assessor, que tem contribuído sobremaneira, e, inclusive, quem fez a capa desse livro foi ele, Marcelo Marmo. Nós agradecemos, parabéns ao Marcelo Marmo, um rapaz muito inteligente que tem me auxiliado nessa trajetória. Tá? É isso aí. Bom, e alguém, caso queira aí também entrar em contato com você, tem as redes sociais que já deixaram, né? Isso. Fazer perguntas, né? O pessoal pode ficar à vontade aí, tá, pessoal? Sigam eles aí. O lançamento é dia 18 de setembro, né? Mas depois disso, aonde que o pessoal pode encontrar o livro? Na livraria Martins Fontes. Na livraria Martins Fontes. Ou se não, entrar em contato direto com a Dialética também. A Dialética, que é vai que alguma escola queira comprar, eu quero comprar X livros, porque é importante. Sim. Né? Então, um merchan, aproveitar. Né? Mesmo comprar um livro, também dá para entrar no site da Dialética, Educação Profissional e Tecnológica, Gestão de Instituições de Ensino Superior, também encontra o livro lá. Vocês precisam voltar aqui de novo, viu? Conhecimento incrível. Pessoal, quero novamente aqui aproveitar aqui a nossa audiência, os nossos apoiadores da BRH Brasil e APG Portugal, os nossos patrocinadores, a ZUC Saúde Ocupacional, assessoria especializada em segurança e saúde do trabalho, que é referência e conta com atendimento nacional, a Remunera Consultoria, especializada em remuneração estratégica, também com atendimento nacional. E o Centro Universitário ENIAC, referência e tradição em Guarulhos, que, aliás, está com curso novo de medicina. Parabéns aí ao pessoal do ENIAC aí. Pessoal, me acompanhe nas redes sociais. No LinkedIn eu estou como Cláudio Luve e no Instagram Cláudio Luve 16. Eu aguardo vocês na próxima semana. Tchau, tchau, gente. Tchau.